Olá, salve todos, tudo bem? Eu sou o Marcos Salles, sou professor de Física. Estou gravando esse vídeo para o pessoal que está estudando para o Enem de 2022, prova que vai acontecer daqui a pouco mais de um mês, em novembro. Esse vídeo se propõe a resolver questões das provas anteriores, tá? E eu vou gravar outros com cada tópico que é cobrado no Enem. Resolvi começar por termologia. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Eu vou começar por essa questão do Enem de 2021. É uma questão que é muito interessante, ela é puramente teórica, não tem cálculo para se fazer, mas eu acho que é muito importante prestar atenção nela, porque ela trata de uma das etapas do que acontece no efeito estufa. E o efeito estufa é um tema muito atual, um tema que sempre cai nas provas, seja da forma dessa questão que pega somente uma das partes que compõe o efeito estufa, seja o efeito estufa ele como um todo. Vamos lá. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de Mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade. Isso aqui é a chamada chuvas torrenciais, tá? Em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. A gente está vendo aqui na imagem o que seria o Sol, a ilha de calor, que é a região urbana, a região da cidade, e a brisa marítima. Essa brisa marítima aqui, cabe destacar que ela provavelmente traz muito vapor d'água, porque por causa da evaporação da água do mar. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são, respectivamente, vamos lá. A questão aqui dá duas informações que são de extrema importância. Ela diz que existem dois mecanismos de transferência de calor. Um é entre o Sol e a ilha de calor, e o outro entre a ilha de calor e a brisa marítima. Tá? O que acontece no Sol, no caso do Sol? É isso aqui. Ó. O Sol, ele, através de ondas eletromagnéticas, na região do visível principalmente, ele irradia energia para a ilha de calor, tá? Que seria a cidade. Você pode reparar que nos centros urbanos, ou aquela região com pouca árvore, com mais asfalto, né, esquenta bastante, faz muito calor no dia de sol, no dia ensolarado. Então, assim, esse ar que está aqui em torno da ilha de calor, ele tende a se esquentar, né, por uma questão de condução, né, de proximidade. E essa massa de ar que está quente aqui, como ela fica menos densa, ela tende a fazer um movimento ascendente, um movimento de subida. Subindo essa massa de ar, ela empurra a brisa marítima que está vindo aqui transversalmente, ela empurra a brisa marítima para cima. Vou colocar uma setinha aqui, ó. Ela empurra para cima essa brisa marítima. A gente sabe que na região logo acima da superfície da Terra, a atmosfera ela vai reduzindo a temperatura de acordo com a altitude. Então essa brisa marítima que vem carregando vapor d'água, à medida que ela vai subindo, vai elevando sua altitude, a temperatura em altitudes em altitudes mais elevadas, o T, né, vai diminuindo, né? A temperatura vai caindo. Então, a água tende a se condensar, e a famosa precipitação, e aí chove nessa região, a chuva se concentra praticamente nessa região da ilha de calor, porque está logo acima do ar que foi, né,
empurrando essa brisa para cima. Então, o fenômeno, o mecanismo de transferência de calor, os dois principais que nós temos aqui é entre o Sol e a ilha de calor, que é a irradiação, e entre a ilha de calor e a brisa marítima, que é a convecção, que é quando você tem uma diferença de densidade causada pela elevação de temperatura de um fluido. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta está na letra A. O próximo problema é do Enem de 2021. Ela também foi aplicada no Enem Digital. Eu não vou ler essa questão. Ela é puramente teórica também, mas eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo. Se você precisar, você pausa o vídeo, lê a questão e eu já vou partir para a explicação, tá? Essa questão ela trata de um recipiente e quer que você diga qual o melhor recipiente para conservar a temperatura, né, de um alimento que está acondicionado dentro dele. Então vamos fazer rapidamente um esboço do recipiente aqui, tá? Esse é um desenho meio feio só para entender. Você tem um recipiente, você tem um material aqui dentro desse recipiente, tá? Uma comida acondicionada aqui. E esse recipiente ele está inserido no ambiente externo também. Para resolver essa questão, a gente precisa analisar uma equação que é a chamada Lei de Fourier, que é essa equação aqui que você já deve ter visto em algum momento de suas aulas de física. Φ é igual a K vezes A vezes delta θ sobre L. O que acontece? O Φ é o que simboliza aqui o fluxo de calor. É o fluxo de calor, é o que vai estar fluindo aqui por dentro do recipiente, né? Essa energia que vai estar fluindo, seja de fora para dentro ou de dentro para fora, depende da diferença de temperaturas. Se for um alimento muito quente e tiver um ambiente, né, de temperatura baixa, esse calor vai estar fluindo de dentro para fora. Se for o contrário, vai estar fluindo de fora para dentro. Essa é a lei zero da termodinâmica. O K já é a condutividade térmica, que são esses valores aqui que a questão está dando. Tá? O A é a área do ambiente. Esse A ele é a área aqui do ambiente, né? do recipiente. O ΔT é a diferença de temperatura entre o ambiente interno e o ambiente externo. O L, por sua vez, é o comprimento. Nesse caso, é a nossa espessura, que é o que? A distância entre o que está dentro do recipiente e o ambiente externo. É essa distânciazinha aqui, ó. Esse é o L, tá bom? Então, numa situação em que todos os recipientes têm a mesma dimensão, a mesma espessura, né? O que vai mudar é só o material. Ele quer saber qual que vai conservar a temperatura do alimento, né? Vai conservar, vai manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo. Analisando a equação da lei de Fourier, a gente vê que esse φ, que é o fluxo de calor, ele é diretamente proporcional ao K. Esses outros valores aqui, eles não vão mudar, tá? Porque em todas as situações, a diferença de temperatura entre o ambiente interno e externo vai ser o mesmo, tá? Vamos supor que o alimento vai estar a 60 graus e a temperatura do ambiente externo 26. Então, em todas as situações vai ser 60 contra 26. E o L também é a mesma espessura para todos os recipientes. Então, a gente imagina uma situação dessa, o que a gente vai analisar nessa equação vai ser somente essa relação do φ, que é o fluxo de calor, com o K, que são diretamente proporcionais. Então, se são diretamente proporcionais, a gente sabe que quando o valor do K é alto, o valor do φ também vai subir, ou seja, vai fluir mais calor. O fluxo de calor, a taxa de calor que está passando de um ambiente para o outro, vai aumentar. Essa taxa de calor aqui, o calor flui entre esses dois ambientes aqui, tá bom? Então,
Quando o valor do K for pequeno, então o valor de φ também tende a diminuir. Ou seja, nesse caso, para conservar a temperatura, para conservar o alimento aquecido, a gente precisa de um material que tenha o menor valor de K possível. Nessa questão aqui, nesses materiais que foram dados, o menor valor é o 0,4, que é o da cerâmica. Nesse caso, então, a resposta da gente é a letra E. Vamos agora para uma questão do Enem de 2020. Nessa questão ele pede conhecimentos. Mesma coisa, precisar ler a questão, pausa o vídeo, lê a questão, depois volta para a explicação. Ele pede os seus conhecimentos sobre máquinas refrigeradoras, tá? E a partir disso ele quer que você entenda, né, que explique qual dessas alternativas aí está correta para justificar por que você não pode colocar máquina de refrigeração próximo à fonte de calor ou ali onde o sol está incidindo. Por quê? Vamos entender primeiro como é que funciona a máquina de refrigeração. Ela faz um trabalho para retirar calor da fonte fria e mandar para a fonte quente. Mas como é que ela faz isso? Basicamente, o trabalho ele vai empurrar um fluido que passa por uma serpentina que está do lado da fonte quente do refrigerador. Geralmente ali da parte de trás da geladeira tem uma serpentina que sempre é um ambiente quente ali, se você reparar. Então, esse fluido ele passa ali sob alta pressão. E o compressor que faz esse trabalho de colocar ele sobre alta pressão, e quando está sobre alta pressão, ele também tende a se liquefazer e tenta ficar na fase líquida, né? E quente, também esquenta, a temperatura dele aumenta, tá? Então ele esquenta e a tendência é que ele perca calor, que ele esteja mais quente do que o ambiente externo. Então ele perde calor para o ambiente externo. E logo depois de passar por isso, tem uma válvula que vai fazer com que ele se expanda e se torne gás novamente com uma pressão menor. O que acontece? Há uma queda brusca de pressão aqui, ele se torna gás e a temperatura também cai. Então, ele, como um gás gelado, ele vai passar novamente pela parte fria do refrigerador, absorvendo todo o calor que está ali dentro. Depois o trabalho vai repetir esse ciclo, o compressor vai fazer o trabalho de repetir esse ciclo, empurrando ele na serpentina, aumentando a pressão, ele perde calor para a fonte quente, passa pela válvula e repete esse ciclo. Então, quando você coloca a geladeira próximo a uma fonte quente, não vai ter, assim, a diferença de temperatura, de desequilíbrio térmico entre essa fonte quente aqui, né, e o líquido, e o fluido que está aqui na serpentina, pode ser igual ou inclusive pode ser maior, e aí o fluido não vai conseguir perder calor para a fonte quente. Então, o ideal é que ele esteja no ambiente externo, né, em que o T aqui dentro seja menor, tá? Seja menor do que o T do fluido. Então, o que explica essa, por que o manual recomenda isso é a letra D, tá? Vamos ler a letra D. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Exatamente isso. Porque como já vai estar num ambiente quente, então exige mais ainda que o compressor faça pressão para que o líquido se torne mais quente do que o ambiente externo, ok? Tem uma explicação melhor, mais detalhada, ilustrada dessa questão no livro de Física Clássica, volume 2, página 180, do Calçada e Sampaio. Vamos lá, questão 109, caderno azul, Enem 2020. O que acontece? Essa questão, ela quer ver se você tem conhecimento sobre o funcionamento de panela de pressão. Eu coloquei o link de um site aqui, que eu vou colocar também na descrição,
o link desse site que explica muito bem o funcionamento de uma panela de pressão, inclusive praticamente dá a resposta dessa questão. Mas de forma rápida, que é a proposta desse vídeo, o que acontece? Quando a panela que atinge a pressão máxima, ou seja, o alimento que está aqui, está sendo cozinhado aqui, ele atinge a temperatura em que atinge a pressão máxima da panela, ela começa a liberar gás por essa válvula aqui, ó. Começa a liberar gás por essa válvula. Para quê? Para atingir a pressão máxima, ela não quer que aumente mais a pressão, tá? Então, não sei se vocês estão recordados daquela equação de gases ideais, né? O que é que acontece? Se já atingiu uma pressão máxima e a panela começa a liberar gás aqui para manter a pressão constante, né? Então, e o volume também tá constante, então a tendência é que a temperatura também fique constante, tá? Então, não adianta mais você colocar uma intensidade grande aqui na chama do fogão, né? Então, a ideal é que você diminua a chama, tá? Só para manter ali, para também não esfriar o alimento, né? Só diminui a chama e deixa ali cozinhando, tá? Porque não vai mais aumentar a temperatura. Inclusive, se aumentar, corre o risco de romper a válvula de segurança da panela de pressão, que é o que ela tem justamente para não explodir, né? Então, a resposta certa para essa questão é a letra E, que diz que os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo, tá? Em panela de pressão após iniciar a saída de vapor. Então, abaixar o fogo reduz-se a chama, pois assim evita-se o consumo de gás desnecessário, porque você não vai conseguir mais aumentar a temperatura mais. Então, o ideal é que você abaixe só para manter, ok? Vamos lá para mais uma questão do Enem 2020. Essa questão já vai exigir alguns cálculos, então vou ler a questão para que a gente possa ir pegando os valores do que a gente vai utilizar nesses cálculos, tá? Então, mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, que é de 26 a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento como termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, então o volume aqui, já vamos destacar o volume que é de 50 litros. Para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir a sua taxa de resfriamento. Então aqui, nessa questão, a gente já pode destacar isso, porque esse valor vai ser muito importante para a gente. Esse 50 watts, que é a taxa de resfriamento, para suprir a taxa de resfriamento. Então, se é para suprir, a gente imagina que a taxa de resfriamento desse sistema é de 50 watts também. Essa taxa, né, pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ por kg Kelvin e a densidade de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Então, olha, vamos lá. A potência que a gente vai utilizar, né? A potência que a gente vai utilizar é essa que ele deu, de 50 watts. É a potência do sistema, né? A potência do sistema de aquecimento, mas também a taxa de resfriamento que a gente tem 50 watts, né?
é uma taxa de energia por segundo, taxa de fluxo de energia por segundo, né? Então, posso até colocar aqui já 50 joules por segundo, ok? E a massa de água, já que a densidade da água é de 1 kg por litro, então a gente já pode colocar aqui que a massa de água que está nesse aquário é de 50 quilos. Outra coisa que ele também se identifica no enunciado é o tempo, que é de 1 hora. Provavelmente a gente vai precisar converter esse tempo. 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos tem 3.600 segundos. Então, como a gente já está tratando aqui de unidade de watts, que é joules por segundo, é prudente já colocar esse tempo de 1 hora em segundos, tá? Então, o que é que falta analisar mais aí? O calor específico da água é de 4 kJ, quilograma menos 1, Kelvin menos 1, ok? Então a gente sabe que potência é igual a energia dividido por tempo. Essa energia, no caso nosso aqui, é o calor, né? Que é o nosso Q dividido pelo tempo. E o nosso Q também a gente pode escrever dessa forma aqui, que é a massa de água, é o seu calor específico e um delta teta, que é justamente o que ele quer na questão. Vou até colocar aqui destacado esse delta teta, é justamente isso que ele pede na questão. Qual é a variação, né, a redução da temperatura da água do aquário depois de 1 hora desligado. Então vamos continuar. Então, de todos esses valores que tem aqui nessa equação, o único que a gente não tem é justamente desse delta teta, que é o que a gente quer descobrir. Então vamos logo isolar ele aqui, esse delta teta, tá? E passar o resto para o outro lado da equação. Então isso aqui vai ficar delta teta é igual ao tempo vezes a potência sobre mc, ok? Então vamos lá. O tempo a gente tem, né? São 3.600 segundos, ok? A potência também, que é 50 joules por segundo. Eu colocando as dimensões aqui, né? As unidades, para a gente ir trabalhando também essa questão dimensional. E a massa de água é 50 quilogramas. E o que está faltando, o calor específico da água é 4 quilojoules, 10 a terceira, quilograma, menos 1, Kelvin, menos 1. Se a gente fizer uma análise aqui fazendo uma análise aqui do dimensional, a gente já vai ver aqui o que é que vai sobrar, né? Esqueci de colocar aqui o quilojoule. Na verdade é o joule. Joule. Quilograma menos 1. Kelvin menos 1. Então a gente fazendo aqui uma análise dimensional, a gente já pode cortar esse joule daqui com esse daqui. Esse segundo a gente pode cortar com esse e esse quilograma com esse. Vai sobrar aqui o Kelvin, que é justamente a unidade de temperatura, que é o que a gente está calculando. Ok? Vamos reescrever aqui embaixo. Então fica delta teta é igual a 3.600 vezes 50 sobre 50 vezes 4 Kelvin. Ok, já passei aqui esse Kelvin para cima para tirar esse expoente negativo. Fazendo essa conta, a gente vai chegar no valor de 0,9 graus
Kelvin. Na verdade, Kelvin não tem essa unidade de grau. 0,9 Kelvin. Ok? Então, como a gente sabe que a variação em Kelvin, a variação de temperatura em Kelvin é igual, né, os números, em números absolutos, é igual à variação em Celsius, não é a mesma temperatura, tá? Mas a variação em Kelvin é igual à variação em graus Celsius. Então, a resposta certa para essa questão é a letra C, 0,9 graus Celsius. Ok? Então vamos lá, pessoal, continuando. Essa questão 130 do Enem 2020, ela já trata de uma outra etapa do efeito estufa. O mesmo efeito estufa que a gente tinha visto na primeira questão, que a gente resolveu, agora a gente vai ver uma outra partezinha dele e é bom que a gente vê as diversas formas com que ele pode ser cobrado, né, na sua prova do Enem. Eu vou ler a partir do segundo parágrafo, mas eu sugiro que você pause o vídeo e leia a questão inteira, mas a partir do segundo parágrafo que tal que a gente interessa para a gente, né? Então, para verificar, vamos lá, colocar o apontador aqui para ficar mais fácil. Então, aqui, ó. Para verificar a hipótese de Herschel, o estudante montou um dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor. Vamos grifar aqui essa partezinha que eu acho muito interessante, tá? Olha, a mesma temperatura inicial, essas condições que a questão dá são muito importantes para a gente resolver. Material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E, conforme aqui direcionado na figura, né? No interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco, ok? Caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e afere em cada recipiente. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Vamos lá. Primeiro, por que eu grifei esses termos que, que foram dados no enunciado, né? Porque, por exemplo, aqui está a mesma temperatura inicial, então assim você não vai ter que ficar elocubrando, mas será que um recipiente a água não estava mais quente, alguma coisa do tipo? Não, não estava. Material isolante térmico, ou seja, não está tendo troca de calor de um recipiente para o outro, ok? E nem do recipiente para o ambiente. E refletor. Refletor por quê? A luz solar, o raio de luz, quando penetra na caixa, quando ele quer falar que refletor, ele quer dizer que ele não interage, assim, ele não esquenta a caixa, o recipiente, ele esquenta o líquido que está dentro, né? Porque a luz quando bate ali nas bordas da caixinha, ela vai ser refletida, ok? Então, e ele continua falando que a caixa de material, né, o todo, a gente, o interior aqui, essa caixa maior, né, essa caixa maior aqui, ó, é de material isolante térmico e opaco. Também não está saindo luz, né, daqui. Então, está na condição mais ideal possível. Então, nessas condições, o que é que acontece? A água, né, H2O, ela é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Quando a luz solar, né, vou colocar aqui a Terra, aqui vem a luz do Sol, né, bate na Terra, ok? A Terra esquenta e devolve no espectro o equivalente ao infravermelho aqui, né? Recebe a luz visível, esquenta e no espectro visível, na verdade, em diversas faixas de frequência, né? E uma das faixas de frequência em que a Terra devolve essa energia que ela recebe é na frequência do infravermelho. Esse infravermelho aqui,
ele interage com vários gases estufa. Gases estufa. Ou seja, ele esquenta esses gases estufa, tá? Ele esquenta esses gases estufa e, esses gases é responsável por reter essa energia e fazer com que a Terra fique mais aquecida. Então, um desses gases estufa, né? Um desses responsáveis é o H2O. Existem vários outros, tem o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, tem vários outros, mas um dos principais é o H2O, ok? Que é a água. Então, aqui, como todos os recipientes contêm água, então a faixa aqui do espectro da luz que foi a incidência de luz solar aqui, que foi composta pelo prisma. Então, o, a tendência é que o infravermelho, né, que é o comprimento de onda que vem um pouquinho antes do vermelho, quando você vai analisar o espectro eletromagnético, então ele está mais ou menos aqui, né? E ele é o que vai interagir com a molécula da água, esse comprimento de onda especificamente, aquecendo-a, ok? Então, a tendência é que o recipiente que vai ter uma maior variação de temperatura, ou seja, que vai esquentar mais, é esse recipientezinho aqui, o A, tá ok? Então, a resposta de nossa questão é a letra A. Vamos lá, pessoal, continuando. Essa questão é rapidinha, tá? É uma questão do Enem Digital de 2020. E assim, não tem muito o que falar. Assim, aqui a chave da questão é que está tratando das formas de condução de calor. E a gente tem a convecção e a radiação. Nesse caso dessa questão nossa, está tratando aqui da condução, tá? Então, assim, a propagação de calor por condução. E você tem, no caso aqui, dois corpos. Você tem o corpo A, que é o corpo da pessoa, e vou colocar aqui um corpo T, que é o termômetro. Então, a condução de calor vai haver até que haja o equilíbrio térmico entre os dois corpos, ok? Então, o equilíbrio térmico, segundo o fabricante aqui, vai ser atingido após 3 minutos. Se você tirar antes de 3 minutos, então você pode ter uma temperatura abaixo do esperado no termômetro, porque você vai tirar enquanto a temperatura do termômetro ainda estava aumentando, né? Ainda estava recebendo o calor do corpo. Então, a letra C é a resposta correta para essa questão. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que o equilíbrio térmico dos corpos seja atingido. Ok? Então, vamos lá, questão 102 do Enem de 2019. O que é que diz a questão? O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica e à área interna das faces do recipiente, bem como à diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. É justamente essa equação que eu coloquei aqui. A tradução em matemática do que está dizendo aqui no enunciado. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, já desenho aqui os recipientes A e B, tá? Com as medidas que eles deram, de faces de mesma espessura, ou seja, esse L aqui é igual. Um estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão Ka sobre Kb é mais próxima de
Para isso, eu prefiro aqui começar logo tratando aqui dessa questão da massa de gelo que se fundiu, né? Se fundiu, passou por esse processo que é definido, né, por essa equação, que é a quantidade de calor, né, na transformação de fase, no caso aqui da água do sólido para o líquido, é dada pela massa vezes uma constante, né, relacionada ao material, que a gente chama de calor latente. No caso eu vou colocar aqui QA, quer dizer que é o calor que foi, né, que foi dado em A aqui, né, o calor que foi trabalhado aqui em A e a massa de A. E no caso de B, o calor que foi transferido aqui em B é igual à massa de B vezes o calor latente, que é a mesma coisa, é água, né? Então é o mesmo L. A massa de B, ele diz que a massa que se infundiu, né, que passou por esse processo de transformação de fase, é igual a duas vezes a massa de A. Então a gente pode verificar aqui que esse calor, essa transferência de calor em B é igual a duas vezes, né, o que foi transferido em A. Por sua vez, esse fluxo de calor, eu vou colocar em outra cor aqui, né, para ficar melhor a visualização. Esse fluxo de calor, ele também é igual à quantidade de calor né, que foi transferido sobre o intervalo de tempo, ok? Então, o fluxo de calor em A é igual à quantidade de calor que foi transferido em A vezes o intervalo de tempo que foi transferido em A. O fluxo de calor em B, eu já vou colocar aqui que é duas vezes o que foi transferido em A sobre o mesmo intervalo de tempo. Então, a gente chega à conclusão também que o fluxo de calor em B é duas vezes o fluxo de calor em A, ok? Então, definido isso, a gente fazendo análise aqui nessa equação do fluxo de calor, a gente percebe que a gente vai precisar, né, calcular a área de cada recipiente. Essa área é a área interna, ou seja, no caso aqui é um cubo, são as seis faces desse cubo, ou a soma da área dessas seis faces, assim como aqui no paralelepípedo, okay? Que são seis faces também. Então, o ΔT é igual para todos, tá? E o L também é igual para os dois recipientes. Vamos calcular a área. A área vai ser dada assim. A área, vou botar aqui A de A, é igual a 6 vezes, né, a área de cada face, que é 40 vezes 40, ok? Essa área vai estar em centímetros quadrados, ok? E a área de B, que é, no caso aqui, 4 vezes 40 vezes 60, ok? Que são essas faces maiores, tem quatro delas, mais duas vezes o que sobrou aqui, que são duas faces quadradas, né? De 40 por 40, tá bom? A questão, né, pede o valor de Ka sobre Kb. Isolando Ka nessa equação aqui, vai ficar igual a φA, né, vezes L sobre o valor da área de A vezes Δθ. No caso aqui de KB isolando vai ser, eu já vou colocar aqui 2φA, que é o valor, né, de φB, ok? Vezes o L, que é igual sobre área de B, Δθ, que é igual. Então, assim, a gente já vai cortando logo aqui esses valores que vão se cancelar, porque eles são iguais, né?
E no caso aqui também, ó, FA e A, ok? Sobrou o que aqui pra gente? Sobrou A, cadê? Sobrou pra gente que AB sobre 2 vezes A, ou não, vezes 1 sobre A, ok? Para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui 1 sobre 2. AB a gente já definiu aqui, que é 4 vezes, né, essa face maior, mais 2 vezes a face menor, ok? E, opa, a A, que é a área de A, é 6 vezes 40, 40, ok? Essa conta aqui eu não vou fazer, até porque não tem mais espaço, mas o resultado dela dá justamente 0,666, né? Dá uma dízima aqui. E arredondando, isso aqui pode ser dado com 0,67, que é a letra B, nossa resposta, ok? Próxima questão é a 117 de 2019 também. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Aí tem a tabela aqui nutricional da castanha de caju, tá? E qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Para essa questão, vamos logo fazer o seguinte. A questão da castanha de caju. Foram 2,5 gramas de... Vou colocar MC aqui, castanha de caju. Ok? Então, no caso da tabela nossa aqui, a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3, né? Que 10 gramas está para 70 quilocalorias, ok? Então, quantas quilocalorias terão em 2,5 gramas? Né? Então, fazendo essa conta, a gente vai descobrir que dá 17,5 quilocalorias, que é o mesmo que 17,5 vezes 10 a terceira calorias, ok? Então, a quantidade de calor, né, presente na castanha, né, em 2,5 gramas de castanha, é de 17,5 vezes 10 elevado à terceira potência calorias. No caso, ela diz aqui que foi aproveitada 50% da energia disponível. Okay? Então, a gente vai ter que tirar 50% de QC. Ok? E fazendo essa conta, isso aqui dá igual a 1 sobre 2. 50% é a metade, né? 1 sobre 2 de 17,5 vezes 10 a terceira calorias, ok? Isso dá 8,75
vezes 10 a terceira calorias, tá bom? A questão diz que 50% de QC foi responsável pela variação, né, de temperatura da água, né? Foi o que foi aproveitado para variar a temperatura da água. A gente sabe que, no caso, esse ΔQA será dado por 350, que é a massa de água, foi dado aqui, ó, 350 gramas, vezes uma caloria por graus Celsius, tá? Vezes o ΔT da água, que é a variação da temperatura, que é a temperatura final, que é o que a gente quer descobrir. Eu vou chamar aqui de X, ou chamar de T final, pode ser também. Colocar aqui o TF, já que eu já usei X aqui, TF menos 20, tá bom? Então, isso aqui é igual a 8,75 vezes 10 a terceira calorias. Para resolver essa equação, a gente vai isolar a temperatura final, que é a que a gente quer descobrir de um lado, e já fazendo a análise dimensional, a gente vai cortar aqui esse gramas, vai cortar aqui calorias com esse aqui, vai sobrar o grau Celsius do outro lado, né? A gente vai chegar ao resultado de essa conta aqui, 8,75 vezes 10 a terceira, na verdade é 8.750 dividido por 350, vai dar 25, ok? Esse menos 20 vai passar para o outro lado com sinal positivo, vai passar com mais 20. Então isso aqui, e no final vai ter aqui um grau Celsius que sobrou. Então o resultado vai dar 45 graus Celsius, que é a nossa letra C. Essa questão eu estou tratando como uma questão bônus, porque eu não sei se ela se encaixa nesse tópico de termologia propriamente, mas ela é puramente teórica, tem a ver com pressão, tem a parte de termodinâmica e tal. Eu estou resolvendo aqui porque vai ser rapidinho, tá? Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Eu fiz aqui uma amostrazinha do que seria, né, o que ele quer dizer com a largura do pneu A é menor que a largura do pneu B, ou seja, por consequência o volume do pneu vai ser menor também, né? Então, ao calibrar os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma sob os mesmos esforços. Isso aqui é importante a gente destacar, sobre os mesmos esforços. Ele deforma muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimidas no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Então, outra coisa que a gente vai destacar, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Então, isso aqui, né, deixa eu só ler o resto aqui, que é comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, a gente já pode tirar daqui logo que se a massa de A e a massa de B, né, são proporcionais, a massa de A e a massa de B são proporcionais aos seus volumes, e a gente observa aqui que o volume de A é menor que o volume de B, então a gente já verifica logo que a massa de A vai ser menor que a massa de B, ok? Então, só pode ser aqui as alternativas A e B, nossa resposta. A dúvida aqui é se a pressão em A vai ser maior que a pressão em B ou o inverso. Para analisar isso, eu fiz essas setinhas aqui para indicar isso aqui é a pressão em A, é o esforço que está sendo feito
Vou colocar aqui pressão, vou colocar PE, tá? A pressão externa em A, que é o esforço que está sendo feito em A para deformá-lo, ok? E vai ser contraposto pela pressão interna de A, que é o PA que ele deu aqui, que é esse PA que a gente está analisando, tá bom? E a pressão externa em B, que é essas setinhas aqui, esse esforço externo para deformar B, né, vai ser contraposta por a pressão interna de B, que é, eu não coloquei mais índice, porque é essa pressão justamente que ele dá aqui. Então, só que a pressão externa, ele fala aqui, ó, sobre os mesmos esforços que eu grifei. Então, sobre os mesmos esforços, ou seja, a pressão externa, elas são iguais. Essa pressão aqui, ó, vou botar o sinal de igual grande aqui, tá? Então, essas pressões são iguais. Então, se essas pressões são iguais, tá? E deixa eu ver aqui, cadê que ele fala? Deforma aqui, o pneu A deforma muito menos que o pneu da bicicleta B. Então, se as pressões são iguais e essas pressões iguais conseguem deformar mais o pneu B que o pneu A, quer dizer que essa contraposição aqui em A, ela é maior, né? Essa pressãozinha aqui em A, ela é maior que a pressãozinha em B, que é a pressão interna, tá bom? Então, a nossa resposta, no caso, vai ser a letra D.